Sou pessoal, bem-vindos ao meu canal e hoje nós estamos inaugurando uma nova era neste canal, que é a era deste microfone aqui, um microfone bem melhor do que o microfone que eu utilizei até o último vídeo. Microfone bem flexível, bem fácil de usar porque é com USB e é bastante popular esse microfone entre YouTubers, entre quem faz podcasts e também entrevistas, entre outros. E o microfone é este aqui, o Yeti. E de fato, eu me sinto tão bem gravando com este microfone que hoje eu decidi fazer um vídeo neste feriado só para a gente apreciar a qualidade do áudio que esse microfone nos proporciona. Não necessariamente a beleza da minha voz, mas assim, a qualidade da captação de áudio que esse microfone tem. E por isso nós vamos escolher hoje uma temática mais leve, né? Uma temática menos científica deste canal, e vai ser uma recomendação de leitura deste livro aqui, que se chama em italiano Il Sistema Periodico e em português A Tabela Periódica, um livro escrito por Primo Levi, como vocês podem ver aqui na capa. E o Primo Levi foi um químico italiano que nasceu em Torino, e o Primo Levi, apesar de ele não ter feito nenhuma grande descoberta, ou ele não fez nenhuma grande teoria, e ele também não descobriu nenhum novo elemento, mas ele se tornou um personagem muito famoso na história da química, justamente por escrever sobre química de uma maneira nunca antes vista. E ele não escrevia sobre química de uma maneira quadrada, de uma maneira científica e seca. Em si, ele escrevia sobre química de uma maneira, de um ponto de vista mais sentimental, sobre como os químicos se sentem quando eles fazem as reações, sobre qual é a motivação dos químicos, o que faz uma reação ou uma molécula ou um sal ou um complexo, o que faz isso ser interessante, o que faz isso ser digno de ser estudado. E por isso o Primo Levi é um cara muito interessante de ser lido, assim, para quem é químico ou para quem gosta de química. Mas não só por isso, porque o Primo Levi também escreve sobre história. Ele era judeu e ele nasceu em uma época, né, ele nasceu em 1919, em Torino, como eu já disse, em uma época, então, em que o fascismo estava em ascensão na Europa. E na Itália nós também tivemos o fascismo com Mussolini. Então, como judeu, o Primo Levi sofreu muito nessa época, e sofreu bastante como jovem químico também, porque ele sempre teve dificuldade de encontrar emprego. Até no seu diploma universitário estava escrito: Primo Levi passou muito bem aqui no curso da química, de raça judaica, o cara é judeu, né? Aparecia no diploma do cara. Então, ele teve muita dificuldade nessa época e ser mandado para um campo de concentração era um perigo iminente para ele durante os anos da guerra. E, de fato, ele foi mandado para um campo de concentração. Foi mandado para Auschwitz e só sobreviveu por ser um químico. E isso porque os alemães tinham uma fábrica, se não me engano, era uma fábrica de borracha ali próxima a Auschwitz, e eles estavam com uma falta de trabalhadores para aquela fábrica e perguntaram entre os prisioneiros de Auschwitz: quem é que tem algum conhecimento de química? Nós precisamos de química para trabalhar nessa fábrica aqui. E o Primo Levi então se manifestou e foi levado para trabalhar nessa fábrica. Ele que já estava assim para morrer, estava faminto e passando frio, aquela tragédia, né, dos campos de concentração, mas foi salvo por ser um químico. E depois que Auschwitz foi liberada, que ele foi também dispensado do trabalho nessa fábrica, ele começou a escrever sobre a sua experiência pessoal com o fascismo, sobre a história do fascismo, sobre a história do século XX. Então, além dessa conexão com a história, o Primo Levi também relata sobre a química, e tudo isso de uma maneira meio autobiográfica neste livro aqui, né? Pelo menos. Então, é uma leitura que não é só para químicos, mas também para quem aprecia a história da ciência, para quem aprecia a química, para quem gosta de história, para quem aprecia a história do judaísmo, a história da Segunda Guerra.
ou autobiografias, porque é um livro que acaba sendo inspirador de saber que um cara que, assim, né, ele não tinha nenhuma esperança no futuro, mas um cara, assim, ó, conseguiu sobreviver e conseguiu espalhar uma mensagem de liberdade depois da guerra. Esse livro, então, por isso acaba sendo uma inspiração para todos nós. E um pouco sobre como o livro é construído. São vários capítulos, cada capítulo é um conto, e cada conto tem como título o nome de um elemento, né? E cada elemento se relaciona de uma maneira ao que ele está contando ali naquele capítulo. Então nós temos, por exemplo, o argônio, nós temos o ferro, nós temos o enxofre, nós temos o ouro. E são contos muito reflexivos, não são histórias assim superficiais, né? Ele sempre consegue fazer uma reflexão legal sobre o que está acontecendo, né? E para dar um gostinho, vou falar um pouco do capítulo sobre o potássio, que é um capítulo bem legal. E como vocês sabem, o potássio reage de maneira muito forte com a água. E nesse capítulo, o Primo Levi conta de como ele estava trabalhando num laboratório no departamento de física da Universidade de Torino, Politécnico de Torino. E a tarefa dele ali era purificar alguns produtos químicos, em especial o benzeno, que é aquela molécula super famosa, que é um hexágono com carbono e hidrogênio. E ele estava destilando ali e ele também queria retirar totalmente a água dessa mistura de benzeno e de impuridades. A água, então, era uma impuridade. E a gente, na química, pode retirar a água colocando um pouco de potássio. E o potássio vai reagir com a água, mas não com o benzeno. E vai acabar com a água ali e depois a gente tira o sódio e fica só o benzeno. Só que como era época de fascismo e de guerra, a universidade não tinha sódio, eles não encontraram sódio, e ele resolveu purificar o benzeno com potássio. Se isso foi uma boa ideia, eu vou contar para vocês, porque é spoiler. Acontece que não foi uma boa ideia, porque o potássio inflamou, né, através do contato com a água, ele inflamou os vapores do benzeno que pegaram fogo, explodiram o vidro, ele tocou fogo na cortina do laboratório. E a partir disso, ele faz uma reflexão bastante legal, assim, sobre como a gente às vezes subestima o poder dos elementos químicos, porque a gente vê na teoria, o potássio reage mais forte do que o sódio com a água. Mas quando a gente vê isso com nossos próprios olhos, é que a gente nunca esquece. Então, uma leitura muito interessante, fica recomendada aqui no canal. E por hoje ficamos por aqui. Se você assistiu até aqui porque você gostou do vídeo, então inscreva-se no canal. Se você gostou do microfone, deixe o seu like. E nos vemos no vídeo sobre o Európio. Até a próxima. Tchau.